queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o meu, o seu, o nosso Pode Crescer e Conquistar, tá certo? Nós estamos aqui religiosamente todas as sexta-feiras às 16h59, trazendo um conteúdo bacana para você, conteúdo para sua empresa, para sua espiritualidade, para o seu emocional. E hoje nós estamos com um convidado aqui muito especial, muito mesmo. Você sabe, né, que nós só trazemos pessoas aqui que realmente são relevantes. Ele já foi a minha ovelhinha, glória a Deus, e hoje ele é um grande pastor, pastor Patrick, né, da igreja Cristo é Vida Church, e nós estamos aqui, ele tem muita bênção para contar, vocês vão ver que pessoa inusitada. Pastor, muito boa tarde. Boa tarde, primeiramente eu quero agradecer a Deus, o seu convite, e também agradecer ao meu pastor Paulo, né, por ter concedido eu estar vindo aqui também, que a gente tem que estar sempre andando debaixo da bênção dos nossos pastores, sim, né? Sim. Não adianta você ir pregar e falar algo se não estiver debaixo da bênção do seu pastor. Sim. Eu falo que ovelha tem que obedecer seu pastor. Quem não obedece é bode. Não é verdade? Já fica essa dica aí, hein? Se você é ovelha, obedece a voz do seu pastor. Estou aqui para abordar um assunto porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E falar um pouco do que Deus fez na minha vida. É isso aí. Vamos começar pelo seguinte princípio. Conta um pouco primeiro da sua família, da sua trajetória, como que você chegou até o pastorado. Fala para nós, Patrick. Primeiro, todo mundo fala que nasceu do crime, né? E ninguém nasce do crime. Eu sou filho de pais que é tudo crente, minha mãe e meu pai é crente. Hoje meu pai é falecido, Deus recolheu com 54 anos de um infarte, né? Onde, depois de um longo tempo, despertou curiosidade de conhecer o mundo de outra maneira, o mundo do crime. Você? Eu tinha tudo. Nós somos em 8. 8 irmãos. 5 homens e 3 mulheres. Uma mora na Espanha e os outros moram aqui no Brasil mesmo, em São Paulo. Né? Onde, com 17 para 18 anos, fui despertado de conhecer o crime. Vida do crime, assalto, roubos. Vim ser preso. Saí em 2003, onde eu conheci minha esposa através de um telefonema errado. Eu dentro da cadeia, mesmo? Ela ligou pro pai dela, que o pai dela era empresário, e caiu no meu telefone dentro da cadeia. Eu falei, não, moço, espera, desliga não, vamos conversar um pouco, você é solteira? Só vamos conversar. Isso, conheci ela, tudo, só que desde o momento antes, eu era de facção, era ladrão de banco, traficante, né, tudo. Meu batizado foi em 2002, no Belém 2, em São Paulo, quando teve a primeira rebelião, né. De lá para cá, eu fui cometendo os roubos, só que eu era de São Paulo, então meu setor era de São Paulo. Onde vindo para cá e fui preso com um rapaz que tentou abusar de uma pessoa, foi num BO de uma facção, fomos grudar esse rapaz, pegamos ele, demos de cara com a viatura. Fomos surpreendidos pela viatura, fomos presos, foi eu e mais 3 pessoas, fomos presos, e fomos designados e estamos presos, né? Privado, fui condenado a 12 anos, 6 meses e 27 dias. Estou privado da liberdade, minha esposa aqui para fora, tudo. Tudo que eu consegui no crime, eu perdi tudo. E nisso, quantos anos você já tinha de casado quando você foi preso? Quando eu tinha de casado, eu tinha uns 5 anos. 5 anos, 5 anos de casado. Tá. Que eu casei, né, com a minha esposa, pedi pro pai dela tudo certinho, casei no cartório, bonitinho, e eu fui preso depois em 2008. Saí, depois fui preso em 2008. Ok. Né? Aí saí agora em 2017, saí em 2017. Em cima de uma promessa que Deus fez através de uma missionária. Por isso que eu falo que é sempre bom você dizimar e ofertar. Que foi através de um dízimo, de uma oferta, que foi uma obreira, foi uma missionária lá dentro, falar da palavra de Deus para mim. E onde Deus fez grande obra. Então eu falo, você que é dizimista, você que é ofertante, continua, porque faz efeito dentro do cárcere. Que bênção, hein? Porque muitos pastores querem ser pastor aqui fora. É fácil. Ser missionário. É fácil aqui fora. Eu quero ver você pregar lá dentro do cárcere. Que lá é grande a necessidade. Lá ninguém dá credibilidade. Nem a sociedade dá credibilidade para o cara. Ali você é excomungado, você é jogado, tratado como um lixo. Entendi. Eu cheguei a comer comida azeda, na rebelião, molhar o papel higiênico na xarope. Sabe aquele xarope? Nós chama veneninho, chama xarope, punhava o papel higiênico assim e comia. Meu Deus. Minha esposa chegou a me visitar, vinha varejeira, comida, você tinha que comer. Entendeu? Então você é excomungado, você é tratado como um lixo perante a sociedade dentro do cárcere. E o dízimo, as ofertas, os pastores iam lá, pregavam com amor e carinho. Teve um dia que Deus tocou no meu coração. Aí eu estava privado da minha liberdade e tudo, minha esposa ia me visitar, normal nas cadeias, fui para Dracena, Mato Grosso, Venceslau, Avaré, tudo tranca. Avaré e Venceslau é tranca.
Certo. Só fica trancado mesmo. Você vê, eu fiquei 3 anos em Venceslau, 1 ano em Havaiana Tranca e fui para 018. Nunca fiquei na 019, nas cadeias por perto, sempre longe. E uma certa vez, minha esposa foi me visitar. A visita era sábado e domingo. E onde ela veio levar um tombo. Ela falou que estava um calor tão grande, não tinha vento. Ela sentiu um empurrão nas costas dela. Abriu o joelho dela. E ela caiu. Ela caiu. Aí eu cheguei a fazer o ponto falso lá dentro do cárcere. Ela foi embora. Disse que ela foi embora, nunca mais voltou. Meu Deus. O que passa na mente do homem que está privado? Está traindo, fugiu com outro. E ela não voltou e não ligou mais, não deu satisfação. Fiquei sem notícia nenhuma. Então, o que passa na vida de quem está privado é que está traindo, fugiu com outro. Uhum. O suposto Ricardão Talarico, que a gente fala naquele mundo. Uhum. E nisso, estava lá dentro, já indo para outras cadeias, e como era facção, eu tinha um certo hierarquia alta, nunca pedi para ser maior que ninguém, só que, infelizmente, quando você vai subindo, né, no crime. É uma consequência de um envolvimento. Exatamente. Quanto mais você vai se envolvendo, mais você vai subindo. Correto, igual eu era ladrão de banco, assaltante, traficante, mandava droga. Meu apelido no mundo do crime era Comendador e Anjo da Morte, né? Que eu chegava, era o resumo, não tinha muita conversa comigo, já chegava para resumo. Aí teve um dia, estou numa cadeia assim, lá em Getulina, se eu não me engano, Getulina, aí minha esposa na de visitar, eu fiz um pipa, que é uma cartinha que você escreve e fala para o rapaz dar um recado. Certo. Eu falei, ó, se você não der esse recado, quem vai morrer é você. Eu quero que você mata a minha esposa e traz a cabeça dela igual do João Batista. E deixa meu filho com a minha sogra. Só que você vê como é mistério de Deus, né? Tem aquela passagem do filho pródigo, né? Uhum. E quando Deus sempre aconselha o seu filho a andar nos caminhos para quando ele crescer, não se desvirtuar. Se ele vir desvirtuar, ele vai lembrar. Passou um tempo, eu dei o pipa na mão da mãezinha do rapaz lá. Ela olhou para mim assim e falou assim, eu posso dar esse recado, ligar antes de dar um recado? Eu falei, pode. Fiz lá, escrevi num papel que lá deixa uma pipa, né? Dobrei no plástico que era para fazer, né? Para ninguém ver, que era para chegar no destino certo, e ponhei um número para ela. Ela foi no sábado, no domingo ela chegou e falou, filho pródigo. Eu falei, opa, conheço essa palavra. Aí eu olhei assim, aquela ansiedade, já vi uma notícia, ela falou, seu filho está bem. Na minha mente já falou assim, ela fugiu com o talarico. Fugiu com ele, foi embora com ele. Ela falou, sua serva de Deus, puxou o pipa assim, você quer que eu dou esse recado ainda? A sua esposa está entre a vida e a morte. Seu filho está com a sua sogra, está bem, mas está entre a vida e a morte. Naquilo, pastor, cara, parece que todo mundo desabou em cima de mim. E do nada aconteceu uma contenda na portaria, eu tive que ir lá resolver um guarda de 2002, eu peguei ele, que ele era diretor da cadeia, peguei ele como refém, dei uma facada nas pernas dele, ele foi ser carcereiro logo nessa cadeia que eu estava. E justo no dia que aconteceu um vulco, ele apareceu na gaiola. No que ele olhou para mim e falou, esse cara é PCC, o que ele está fazendo aqui? Ele comandou a rebelião, ele quase me matou lá em 2002, no Belém, em São Paulo, no Belém 2. Me tirou dali, me levou para o raio só de PCC. Estou lá, no raio, e estou lá para e para cá, caminho tinha milhão, minha mulher daquele jeito, já mandei um pipa para todos os raios, que lá chama casa de oração, não é placa de igreja. Então todos os raios tem uma cela que só tem crente. Certo. Uhum. Aí pedi para eles fazerem uma oração pela minha esposa, tal. Então todos os raios estavam sabendo. E minha mente daquele jeito. Nisso tinha um rapaz aqui fora, ele era crente. Crente, nada a ver com a justiça. Parou numa blitz. E o guarda falou que ele tinha que ser preso, tal, mandou ele para lá. Só que antes disso, ele tinha ido para a igreja. Deus falou que ia mandar ele para a terra de Londebar. Terra de Londebar, como todo mundo conhece, terra de sofrimento e dor. Ele chegou no raio, ele foi pago no raio e eu cheguei em seguida. No que eu cheguei, ele olhou para minha cara e falou, isso aí é a minha prova. Deus mandou vir por causa de você. Eu olhei para a cara e falei, não quero falar com ninguém, não. Eu não era de muita amizade, pastor. Era eu e andava comigo. Você é fechadão, secão. Andava comigo, era meu barbeiro. Meu barbeiro é condenado a 200, 300 anos. É o pequeno desse tamanho assim, que mataram a mãe dele, a família dele, então ele se vingou. Era o único que andava comigo, meu barbeiro. Estou assim, para lá e para cá, falou, mas Deus mandou falar com você. Eu falei, se foi Deus, estava um dia chuvoso, pastor. Dia chuvoso. Aí eu falei, tá bom, se foi Deus, vamos falar comigo aí. Eu falei, deixa ele andar comigo. Ele falou, ó, não te conheço, não sei quem você é, mas Deus me mostra a sua esposa e não pediu autorização para o médico. Uma carta para vir se despedir. Só que eu também vejo mais de 30 médicos procurando um tumor, procurando doença que ela não tem.
Só que para Deus curar, Deus quer um voto com você. É uma atitude, uma decisão sua. Exatamente. Eu tinha muitas armas, pastor, muitas armas. Tinha gente que devia milhões para mim, muitas drogas, tinha muitas coisas na mão dos outros. Tinha de meu, ponto .30, tinha de meio, ponto .50, tinha arma, eu alugava arma para os caras, prestava arma para os caras, eu tinha muitas coisas. Aí eu falei, tá bom. Fiquei andando sozinho. Aí uma coisa, falou, olha para o céu, olhei para o céu, um dia chuvoso, falei, Deus, o Senhor fala que o bem maior é a família. Se Deus curar a minha esposa, eu não quero saber de mais nada do crime. E tudo que eu tenho, eu não quero nada. Vou doar tudo para quem está. Nisso passou uns dias, passou uma semana, atraca na gaiola, que chama gaiola, no raio, né? O meu filho falou, pai, eu não posso olhar, não falou o meu nome, vai que é filho de outras pessoas. Aí você se complica. Depende, você pode ser o que você for. Se olhou para a gaiola, não foi sua visita, depois daquela visita, você sabe, tem aquela conversinha amigável, né? Aí, eu tô andando para a praia, que falou meu vulgo, meu apelido, eu olhei. Aí eu vi minha esposa chegando com o cabelo já aqui no ombro assim, falou, Deus me curou. Falei, como assim? Conta essa história direito. Foi na sexta-feira tal, foi no dia que o pastor lá falou para mim, na sexta-feira tal veio mais de 30 médicos me procurando tumor, procurando doença. E não achou, e Deus me curou. Aí no que eu dei meu testemunho no raio que eu estava, 3 PCC também se converteu, virou evangélico também. Eu falei, mas e aí, você vai virar crente? Eu falei, vou. Lá fora não sei o que eu vou fazer. Eu pegava meu banquinho, pastor, e sentava e assistia o culto. Só que como vinham as pastoras, missionários da rua, então por minha depressão do que eu vivi, eu abaixava a cabeça, ficava olhando para a mulher, sabe? Não dá o que falar. Eu abaixava, sentava no último banco, assim no fundo, abaixava a cabeça e ia falando. Isso eu veio de novo, teve um certo dia, eu montei meu benefício. Porque diante da lei dos homens, eu estava no direito, né? E foi negado. Foi negado. O juiz falou assim, ó, inteiramente, você só vai sair final de 2023. Final de 2023. Passou. Assinei, legal, mandei uma carta para minha esposa aqui, falei, ó, infelizmente, só essa data aí, estava longe ainda. Na outra semana, fui para o culto, tal, que é dentro da igreja mesmo, da do raio, no final de semana, que os pastores de fora só vêm final de semanas. Tô lá no culto e tal. Aí tô indo para minha física, eu fazia uma física, parei com tudo. Larguei tudo, dei tudo que eu tinha, não queria saber mais nada, tava só com a roupa do corpo, negócio de droga, arma, não tinha mais nada. Aí eu cheguei... E deixa eu só te fazer uma pergunta, não perde o raciocínio. Quando você fala que você tinha um monte de arma, essas coisas, era lá dentro? Eu tinha que ir fora. Ah, tá. Tinha que ir fora. Tinha gente que tomava conta pra você sim, aqui. Sim, tinha gente que tomava conta. Minhas biqueiras, eu tinha muita biqueira. Tinha biqueira que rendava por semana 80 mil reais. Por semana? Por semana. Rapaz. Semana. Era biqueira de droga, biqueira de pó. E como eu era assim, não gostava de muito vucu-vucu, então eu tinha uma biqueira assim que era perto de uma mata, eu colocava lá pó, maconha e pedra. Porque os caras gostavam de fumar pedra, já ia pro meio do mato. E para cima eu colocava mais pó e maconha. Então, os pessoal que tinha mais outro tipo de paternar. Então, nenhuma jogava 3 tipos de coisas, as outras jogava só para não ficar aquele vulco de nóia, aquele vulco de pessoas, usuários, né? Que às vezes acaba até roubando aparelhos de pessoas. Então... Eu te fiz essa pergunta porque às vezes o internauta pode perguntar, ô louco, mas que pergunta é essa? Como que o cara vai ter arma lá dentro? Mas o meu pai também foi preso, e o meu pai, ele acabou sendo uma espécie de José lá, entendeu? Meu pai, ele começou a ser o carcereiro e meu pai começou a cuidar das coisas. Meu pai ajudava a entrar bebida alcoólica, celular, coisas. Por isso que eu perguntei, entendeu? Mas tem sim, pastor, porque onde eu estava na penitenciária, não vou falar o nome por precaução. Sim. Eu estava na penitenciária que eu tinha telefone. Tinha 2 telefones. Ah lá. Tinha 2 telefones pela mão dos funcionários. Você pagava um X, né? Tem lugar que é 80 mil reais. E tem lugar que é 30 mil, depende do grau da dificuldade. Para você ter um celular. Para você ter um celular. E você ter também quem guarde para você. São outro porém. E você pagava a pessoa para quê? Dia de rebelião, de blitz, porque tem a blitz da casa e tem a blitz da GIR. Aí você pagava um carcereiro, ele avisava o dia que tinha blitz, ele levava seu telefone, guardava e depois trazia de novo. Você tinha que dar um X para ele toda semana. Eu tinha isso aí. Entendi. Eu tinha isso, então eu ligava para minha esposa, eu tinha 2, 3 telefones, entendeu? Tanto que eu ligava para o meu irmão, chamo meu irmão aqui, tá, até falo aqui com ele, ele morava em Salto. Irmão, onde você tá falando? Tô falando aqui da cadeia. Pô, você tá aí, você tá... Falava com ele. Entendi. Entendeu? Então se você tem dinheiro, o dinheiro compra tudo, só não compra a vida. Entendi. Então você tem dinheiro dentro da cadeia, você tem regalia.
Você manda vir uma bebida, que eu já mandei vinho, uísque. O pessoal bebia uísque lá, não bebia, mas mandava vinho. Você pagava o carcereiro e tal, para falar com o dia que era rebelião, ou para fazer alguma coisa. Então, tem aquele meio. O dinheiro move tudo. Entendi, entendeu? entendi. E aí sai, então, eu tinha as biqueiras para cá, eu doei tudo, não quis saber de mais nada. Onde eu mandei matar a minha esposa, tudo, né? Como eu falei pro senhor. Aí, se Deus usou esse irmão para falar comigo, aí o céu nublado, eu falei com Deus, né? Deus ouviu. Aí, no certo dia, cantou 7 colônias, pastor. 7 colônias, para colônia assim, né? Aí eu falei, irmão, eu não sou mais irmão não, filho. Respeita aí. Um dia bom para liberdade. Eu falei, só 2023, final de 2023, filho. Só que um dia anterior, veio uma missionária, eu estou no culto assim, falou, ei homem, levanta a cabeça. Comigo, ela falou com você mesmo, no último banco aí. O homem assinou que não. Mas eu vejo Deus assinar com caneta de ouro. Este ano ainda você vai estar com a sua família. Essa mulher tá louca. Falei, meu pastor, essa mulher tá louca. Mas recebi. Pastor, no mesmo dia, quando foi à tarde, veio faxina, que chama faxina, que faz limpeza na cadeia, paga as alimentação, tem um setor lá dentro. Falou, irmão, sua liberdade, até xinguei. Falei, você está de brincadeira, rapaz? Contando com a liberdade dos outros aí, só 2023. Aí lá é tranca elétrica. Na hora que veio, pá, que abriu a tranca. Aí o guarda te chamando lá, irmão, é verdade, pá. Aí eu falei, o mesmo guarda que eu assinei que não. Ele falou, não sei o que aconteceu. Você assinou comigo que não, mas o juiz deu seu livramento condicional. Dia 10/10/2017. Meu Deus, que forte, hein? Onde a primeira igreja que eu pisei quando saí foi a sua. Sim, sim, que na verdade sua esposa já congregava com a gente ali. Isso. Já tinham... Como Deus começou a mudar ela, através dela, por isso que eu falo, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Eu não tinha compromisso com Deus, mas minha esposa tinha. E através das orações dela, Deus fez a obra em mim. Mas Deus precisa tocar no que a gente ama. Deus toca naquilo que a gente ama, toca naquilo que a gente mais quer. Aí tocou na minha esposa, pô, uma doença nela. Aí eu saí, vim para a sua igreja, fiquei congregando com o senhor muito tempo. O senhor chegou a me ajudar bastante, que eu cheguei a trabalhar até com o senhor limpando sofá. Lembra? Ia limpar sofá com o senhor, tudo. Sim. E eu lá um dia, um pastor deu uma revelação que eu ia andar o mundo, e se cumpriu, né? Se cumpriu todas aquelas promessas. Nunca pedi para ser pastor, nunca pedi nada. Só que não é a gente que pede, é Deus que escolhe. É igual o Davi. Davi nunca pediu para ser rei. Ele era pastor do pai dele, lá de ovelha, e Deus achou graça nele, e ungiu ele a rei. E Deus tem feito várias maravilhas. E me diz uma coisa, meu irmão, uma curiosidade minha. Eu soube que quando você é desse movimento de alguma facção, não é tão simples assim de sair, certo? Se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, mas parece que você só consegue sair se for para ser irmão, igual eles falam, né? Ou para ser irmão ou morto, é assim mesmo? Não, pastor, é totalmente diferente. É muito gente falar muitas coisas. O que acontece? Já vi muita gente sair para cuidar da família, só que tem gente que mente, né, pastor? Tem gente que mente, fala, vou cuidar disso e começa a fazer coisa errada, do crime. Você entendeu? Quando eu pedi para sair, viram minha situação, que a minha esposa estava entre a vida e a morte, eu falei que ia cuidar da minha família, não falei que ia para a igreja. Eu tomei a atitude de ir para a igreja. Aí ele fala, vou sair para... O que acontece? Tem muita gente que sai do crime devendo. Sai fazendo feiura, sabe? Pegava as coisas de irmão, comprava as coisas, outro não pagava. Aí via que as coisas apertavam, queria correr para a igreja. Só que a igreja, os caras respeitam a igreja. Os caras respeitam. O boy lá, ele lê a Bíblia, as coisas tudo tirado da Bíblia. Respeito, respeitar seu próximo, traição, tal. É tudo da Bíblia ali tirado. Entendeu? É que muita gente faz cachorrada e corre para a igreja, para se esconder na igreja. Entendi. Ninguém sai de cabeça erguida, como eu, como muitos saíram. Você é para cuidar da minha família. Sem dever nada. Sem dever nada, não deixar nenhum rastro para trás, de cabeça erguida. Eu tenho respeito de todos. Todos chegou a respeito. Eu tenho respeito. Por quê? Eu saio de cabeça erguida. Não adianta você estar lá, faz uma feiura e... Tem uns que até correm da cadeia, vai para o seguro. Aí depois quer virar crente. Os caras não vão pôr a mão, mas na hora que você sair da igreja, os caras pegam. Porque você sai fazendo feiura. Entendi. Agora você sai, ó, minha família tem um problema, minha mulher está com câncer, se você explicar certinho para os caras, você não fazer feiura nenhuma, não dever nada, não, você está indo para cuidar. Pastor, eu nunca vi nada errado, eu vi vários sair de cabeça erguida, mas não deixando um rastro para trás.
Ah, entendi. Então mudou meu conceito aqui, pessoal, porque até onde eu sabia, diz que só poderia sair da vida do crime para poder ser crente. Não. Senão. Então tem essa flexibilidade, se você quiser Tem. sair para cuidar da sua família. Mas cuidar da sua família e seguir sua vida trabalhadora. Não adianta você querer cuidar da sua família e fazendo coisa errada. Você entendeu? Entendi. Você tem que sair, eu vou cuidar da minha família e demonstrar porquê você está saindo da sua família, porque meu filho tem problema de saúde, tal. Eu vou cuidar deles, eu preciso da minha atenção, porque eu já vi vários, perdeu a esposa e só tinha filho, eu vou sair para cuidar da minha filha, e foi seguir a vida trabalhando, não tem envolvimento nenhum com crime. E saiu de cabeça erguida, e tem o respeito de todos. Tem o respeito de todos. Agora, o senhor sair falando uma coisa, depois o senhor fazer outra, Aí os caras cobram. claro, aí tá tirando, tá brincando com a cara dos caras, então saiu correndo porque é da dívida, porque muitos fazem isso. Igual meu problema, minha mulher tá entre a vida e a morte, você entendeu? Eu mostrei o caso, larguei tudo, pelo contrário, gente que um dia devia pra mim, saí de cabeça erguida. E hoje eu tô na igreja, falando o que Deus fez na minha vida, a obra que Deus fez na minha vida, e falando ao contrário. E depois que você saiu, você realmente teve a conversão real e você nunca mais voltou. Nunca mais voltei, tive convite. Passei por boas, pastor, cheguei a passar fome. Vamos voltar, faz isso, não. Vou seguir a Deus. E viram que eu estava de verdade. Eu me lembro que teve uma época que você passou uma dificuldade tremenda, que você falou para mim, pastor, estão me oferecendo, me ajuda, pastor, e nós se colocamos em oração. Sim, nós fizemos até campanha junto. Fizemos campanha. Você lembra? Lembro. Você lembra uma vez que eu estava orando, veio um rapaz orar, falar da palavra da porta da minha casa, minha mulher fazendo bico. Eu coloquei o último arroz e o último feijão no fogo, chegou a queimar. Eu comecei a chorar, falei, Senhor, não tenho nada para colocar para minha esposa comer. Fui no quarto orar. A hora que eu levantei da oração, quem estava na porta da minha casa, Deus mandou o Senhor. Pô, não sei se você está precisando, mas Deus mandou vir aqui. Eu comecei a chorar e mostrei para o Senhor. Glória a Deus. Deus te usou poderosamente, não tinha nada. Outra vez também, final de ano, falei, Deus, eu era traficante, nunca meu filho passou fome. Depois chegou uma serva e falou, Deus mandou, o pastor mandou vir trazer aqui. Até o Danone, que eu nem sabia, meu filho tinha pedido, veio do mesmo jeito. Olha que benção. Você entendeu? E muitas obras Deus tem feito na minha vida. E graças a Deus saí da facção, estou aí de cabeça erguida, levando o evangelho, falando o que Deus fez na minha vida, que Deus mudou, Deus não continua o mesmo, quem mudou somos nós. Deus não quer nada, Deus quer sua fidelidade com Ele. Você tem que ser fiel. Se você for fiel com Ele, entendeu? Ele vai te honrar poderosamente. Ele tem me honrando. Você entendeu? Esse foi tudo que Deus faz na minha vida, tem muito mais. Tem a parte também do meu filho. Antes de você contar a parte do seu filho, só deixa bem claro para nós qual que foi o momento da sua conversão, quando você falou assim, não, Senhor, agora eu entrego a minha vida ao Senhor. Teve quando você ficou sabendo da sua esposa, né? Aí foi feito o apelo para você. Como que foi essa conversão? Foi uma conversão assim, realmente de arrependimento? Conta para nós. Foi assim, pastor. Ninguém fez apelo para mim, nada. Não? Quando o irmão trouxe para mim e falou assim que Deus queria algo de mim, para ele libertar a minha esposa, para dar a vida para minha esposa, eu fiz um voto dentro do cárcere. Eu e ele falei, Deus, olhei para o céu chuvoso. Na hora fez uma bola em cima de uma claridade. A chuva não bate em mim. Se vós curar a minha esposa, me der, me reconstruir a minha família, eu paro com isso e vou te servir. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei dentro do cárcere. Se você lá dentro da aflição, eu não sei como vai ser lá fora, mas eu vou cumprir. E Deus curou a minha esposa. Entendi. Então nessa conjuntura que você fez o voto, já Exatamente. entregou sua vida para Jesus. Quando eu saí, no segundo dia que eu saí, fui logo na igreja. Fui logo para a igreja. E logo quem está no meu caminho é o Senhor. Glória a Deus. E fui logo para a igreja. Glória a Deus. E graças a Deus, a partir do momento que eu ponho o pé dentro da igreja, eu não saio, só saio para pregar e falar que Deus é bom na minha vida. E eu me lembro que você me ajudou demais lá na igreja. Meu Deus do céu. Você ajudou a desmontar a igreja, montar a igreja, lavar a igreja. Benção. Fico feliz pelo homem de Deus que você se tornou. Mas e esse testemunho aí do seu filho? Como que foi? Conta para nós. É igual a situação do Alisson, do cantor. Eu tenho um filho de 17 anos agora, chama Oliver, graças a Deus. E minha esposa está tomando remédio. Aí nós compramos um cachorro. Compramos um cachorro. Não vamos ter mais filho? Não vamos ter mais filho. Compramos um cachorro. Fomos na igreja, fomos convidados.
Aí Deus usou um pastorzinho desse tamanho, pequenininho, rapaz, mas cheio de unção. Falou, ó, eu vejo Deus transformando, limpando o seu útero e vejo Deus se girando outra criança. Minha esposa olhou pra minha cara, minha esposa tomando um remédio, ficou grávida. E nós sempre ia pro monte, mas é de monte, orar, buscar, né? Sempre tá no monte ali falando com o papai do céu, não tem coisa melhor. De repente a minha mulher ficou grávida. Ficou grávida, tudo, de repente, fomos lá ver como é que estava o coração. Queria fazer os procedimentos, tudo certinho, ultrassom. A criança estava com 3 meses já morta dentro da barriga dela. Meu Deus, 3 meses. Morta dentro da barriga dela. Aí começamos a chorar e falamos assim, ó, não vamos questionar Deus, vamos agradecer. Não vamos questionar. Ele deu. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Fomos para o monte. E muita gente de outras igrejas criticou nós. Criticaram. Vocês estão indo para o monte agradecer com o filho morto dentro da barriga. Não, nós estamos falar para o papai, nós não pedimos, ele que deu. Está na mão dele. Foi, fiz o procedimento, fez a coleta, tirou o neném. De repente, passamos alguns meses, minha esposa grávida de novo. Falei, faltou grávida, senti um enjoo, falei, vai fazer o teste, estou grávida. Falei, ó, nossa benção aí. Então foi, fez lá, constatou que estava grávida, já de 2 meses, começamos a tomar os procedimentos, de repente começou a dar trombofilia, pressão alta, diabetes, teve que tomar mais de 500 injeções na barriga para segurar a criança. A médica falou que a criança ia nascer especial, que a criança ia nascer isso, que ia nascer aquilo outro, né? Foi um momento muito difícil. Imagino. E eu falava com Deus, eu não pedi, eu estava tranquilo, mas o Senhor falou que ia dar, então o Senhor é fiel para cumprir. Né? Estamos lá, e médico falando isso, falando aqui, minha mulher fazendo tratamento, tomando injeção, tal. Chegou na hora do parto. O médico me chamou, falou, ó, eu sou médico há tanto tempo, o negócio é o seguinte, nunca sai os dois da mesa, você vai ter que escolher. Eu falei, não, foi Deus que falou, ele é fiel para cumprir. Deus falou para mim que ia me dar um filho. Escolher. Deus não falou para mim escolher, eu vou te dar um filho, só que vai ter que escolher a sua esposa. Deus não falou isso para mim. Então ele é fiel para cumprir o que ele falou e terminar o que ele começou na minha vida. Né? Tá bom. Você quer entrar para o parto? Eu falei, quero. Entrei para o parto. E todos os médicos que acompanharam minha esposa foram também para a sala. De repente, bonito você ver a médica falar que sim, ó, a hora que abriu, foi cesariana, a hora que abriu a barriga da minha mãe, a médica pegou assim, levantou e falou assim, eis aqui a vitória. O nome do meu filho é Heitor, está com 2 anos e meio. Pastor, não tem nenhum problema de saúde. Olha que benção. Mas uma maravilha, pastor, para lá, para cá, pula. Só que depois eu tive uma grande luta. Ele ficou doente. E nesse momento que ele ficou doente, eu taquei a cara no chão. Fomos para o médico, Santa Casa de Rio Claro, bateu aqui, bateu às pressas, mandou para Rio Claro. Aí, chegamos em Rio Claro, a UTI do SUS estava quebrada, mandou nós para o particular. Tudo de graça para o particular. Mas nada, furava ele, não achava nada, furava ele, não achava nada. E esse quantos anos ele tinha já? Já estava com 1 aninho. 1 aninho. Não achava nada, e tudo que ele comia ele vomitava, tudo que ele comia ele vomitava. Mandou nós para casa com a criança. Criança ruim, magrinho, meu filho. Magrinho. Eu cheguei até a questionar Deus. Eu cheguei e falei, Deus, eu não pedi filho. Estou com meu filho grande aí. E agora meu filho vai morrer assim? O médico mandou para casa, não conseguiu achar nada. E minha esposa atendendo no escritório dela lá, que ele é terapeuta psicanalista. Aí uma voz falou assim, você não prega Mateus 6,6? Você não prega? Meu Deus. Tranca a porta do seu quarto agora e fala com Deus. No secreto. Aí, pastor, na hora eu peguei assim, fechei a porta do meu quarto, meu filhinho assim, tinha acabado de vomitar, magrinho. Falei, Senhor, eu na vida do crime, meu filho não estava assim. Eu tinha recorrido aos outros recursos. Pai, o Senhor me deu meu filho para morrer? Tá aqui a cara no pó, tá aqui a cara no chão. Falei grandemente com ele, falei, Deus, se vós não curar meu filho, eu vou voltar para a vida do crime e eu vou fazer o que tem que fazer para curar meu filho. Já que vós não quer curar meu filho, eu não pedi filho. Minha esposa está atendendo lá, eu estou aqui, meu filho está todo comendo, vomitando, olha como é que estão as condições. Magrinho, pastor, magrinho. Aí eu orei, fiz aquela oração, senti um alívio naquele momento daquela oração, mas está aqui a cara no chão assim, eu chorando em cima dele, assim, ela abriu a porta, eu falei, eu estou orando aqui, falando com Deus, que ela tinha acabado de atender. Aí eu falei, eu vou trabalhar. Me passa com ele como é que ele está? Ela, tá bom.
Aí daqui a pouco ela ligou, eu falei, nossa, eu falei, vou dar uma glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, ele comeu e não vomitou. Aí daqui a pouco ela dá outra glória a Deus, 3 horas da manhã, ele mamou e não vomitou. Oh, Dá glória a Deus. E tá lá, com saúde, pulando, energia. E Deus libertou. que bênção. E Deus vem fazendo várias obras na minha vida, pastor, na vida da minha família, do meu filho. Eu sou muito grato a Deus, tudo que Ele está fazendo na minha vida. Se a gente for parar para contar as obras aqui, vai muito tempo. É muito tempo, né? Nossa. Ô Petro, que coisa linda o seu testemunho. Quando nós ouvimos o seu testemunho, nosso coração se enche de alma, de esperança, porque a gente entende que o mesmo Deus que operava no passado, que curou a mulher do fluxo de sangue, que devolveu vista ao cego, é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. Então, tudo que nós precisamos fazer é entregar, de fato, né, as nossas vidas ao Senhor, porque a Bíblia diz assim, olha, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O problema da nossa geração é que as pessoas não sabem entregar por completo, né? Entrega só até um certo ponto, e quando vê que não está acontecendo, porque Deus, Ele resolve, mas o tempo dele é o Kairos, né? O nosso é o Cronos, Ele resolve no tempo dele. Então, quando a pessoa vê que não está acontecendo, ela se desespera, fala, não, Deus, empresta aqui de novo, deixa eu tentar resolver. E quando isso acontece, geralmente é quando vem as nossas frustrações, quando a gente decepciona. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que você se posicionou e falou assim, não, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, e Deus foi lá e fez um milagre na vida do seu filho e da sua esposa, né? E você não teve que escolher. Exatamente. Que coisa linda. Poxa, é um testemunho que realmente vem edificar a nossa vida de uma forma tremenda. E hoje, como que está a sua vida? Hoje está uma maravilha. É mesmo? Está uma maravilha, trabalhando. E outra, Deus limpou meu nome do sistema. Eu não arrumava emprego em lugar nenhum. Olha, Não arrumava emprego em lugar nenhum. você acha que o fato de você ter passagem, isso impede de você se restabelecer na sociedade, de voltar a trabalhar? Pastor, a sociedade, ela põe uma coisa para o senhor, em prática ela põe outra. Você sempre vai ser chamado de presidiário. Certo. Sempre com a firma puxar, é lei. Você terminou de pagar, o juiz tem que tirar seu nome do sistema. Eles não tiram. A firma vai puxar no Google, vai puxar no outro lugar, vai lá contar. Presidiário, sai até os BO que você fez. Mesmo depois que você pagou? Fica lá. Aí você vai ter que pagar um advogado particular para tirar. É lei. Você terminou de pagar, o juiz tem que tirar, limpar seu nome do sistema. Das empresas for puxar, vê que você não tem nada, você pagou. Só que infelizmente não é assim. Consta seu nome lá. As passagens, o que você fez, onde você ficou. E engraçado que eu fui trabalhar, vou entrar numa cerâmica, né? E fui abrir a conta do banco. Falou, você tem até amanhã. Fui abrir, meu nome está cadastrado errado na federal. Olha a obra. Se você crer, pegou, vai receber também. Chegar meu nome cadastrado errado na federal. Para mim arrumar meu nome, eu tinha que agendar um horário na federal para consertar meu nome. Eu dentro do Banco do Brasil, a hora que ela falou, não, vou orar a Deus aqui. Na frente dela, minha mulher do meu lado assim, eu falei, eu vou orar a Deus. Ela falou, não, você pode orar aqui. Vou tentar aqui. Nunca aconteceu isso. Comecei a falar com Deus. Dentro do Banco do Brasil de Cordeiro. Ela olhou para minha cara e falou, seu Deus é bom, hein? Eu nunca consegui fazer isso, consegui regularizar seu nome aqui. Sua conta está aberta, vamos bater a digital. Não ajeitava a digital. Eu falei, nossa. Ela falou, ora a Deus aí de novo. Eu orei. Olha. Pegou meu digital, porque eu sofri um acidente nesse dedo. Tive que fazer enxerto, onde não pegava. Pegou. Ponto. Fez a obra, né? A obra não está completa. Tirar acidente criminal. Frustração. Falei com Deus, fui para o monte. Deus, tu abriu a porta, a obra começa pela metade. Tu é fiel para cumprir. Uma coisa falou assim, tira de novo o atestado de acidente criminal. Mas você tirou a primeira vez e acusou? Acusou tudo. Lá atrás, acusou tudo que você imaginar, acusou. Certo. Até que eu xinguei meu pai. Meu Deus. Acusou tudo. Eu fui pro monte, orar e falar com Deus. Porque ele abriu a porta, começou, tem que terminar. E Deus fala que digno do seu salário. Ela falou assim, tira de novo. Eu falei, vamos tirar de novo. Vamos tirar. Minha mãe falou, você tem fé, hein? Eu falei, vamos tirar de novo. A hora que tirou até hoje. Não consta nada. Oh, Apagou obrigado, meu nome Senhor. do sistema.
Sistema prisional, puxo, financio o carro, firma, puxa. Graças a Deus. Eu tiro, sai lá, nada consta. Oh, glória a Deus. É tanta obra, pastor. Deus é bom demais. Deus Muito, é bom demais. maravilhoso. Então é isso. Então hoje você está trabalhando, está como pastor, fazendo a obra, está como itinerante, Sim. pregando o evangelho para lá e para cá. Onde Deus dá a graça, a gente vai e fala o que Deus fez na nossa vida, né? A gente somos servos. Servo foi feito para servir. Eita glória! E tem um adágio popular, na verdade é entre os cristãos esse adágio, né? Que quem não serve, não serve. Exatamente. Deixa a gente para servir. Servir. Temos que servir. O líder, a etimologia da palavra liderança é servo. Você Servir. entendeu? Servir, exatamente. Mas é isso aí, meu irmão. Estamos aqui nos minutos finais da nossa entrevista e eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali agora e desse um conselho de vida. Um conselho como se fosse dar para um filho seu, tá? Essa é uma hora que os nossos internautas esperam bastante, né? Porque ele sabe que pessoas como nós, que temos muita experiência, nós temos conteúdo de vida para passar, Sim. né? Então, é o seu momento. Olha para aquela câmera ali e dá um conselho de vida para essa pessoa que está nos assistindo, Pedro. Minha esposa esperou 9 anos, 6 meses e 27 dias. Então, se você está passando por isso, familiar, esposo, filho, não desista. Chora no pé do seu, mesmo que ele não tenha compromisso. Você tem. E através da sua oração, da sua fidelidade, Deus faz a obra. Oh, glória! É isso aí. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eita glória! Espera no Senhor que vai dar tudo certo. Meu querido irmão, deixa eu lhe dizer, a agenda, como que o pessoal faz para te achar, para te convidar para congresso, para conferência, para seminário? Como que o pessoal faz para te... Deixa seus contatos aí. É só me chamar no 019 97158 4293. Fala direto com comigo. o pastor Patrick. Direto comigo. No WhatsApp. No WhatsApp. Pode chamar 2448, nós estamos ali. Para servir a Deus e fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Isso aí. E quanto que é para pregar? Quanto que você... Quanto que é para pregar, pastor? É. Aí eu pergunto para você, quanto Deus curou para ressuscitar Lázaro? Quanto Deus curou para falar para curar Naamã? Deus não cobrou nada. Tem muitos, eu fico até chateado cobrando, né? Mas milagre não tem preço. Jesus ia pregar, ele não cobrava nada, ele era abençoado. Você abençoar é uma coisa, você cobrar é outra. É verdade, é verdade. A gente não está falando aqui, pessoal, de abençoar. Por exemplo, eu sou pastor, quando o pregador vai na minha igreja, você abençoa ele. Exatamente. Entendeu? Agora, quando a pessoa fala 3 mil, 4 mil, 5 mil, aí já foge, né? Não está sendo de Deus, porque Deus não cobra nada. Exatamente. Deus ide pregar e toda criatura o evangelho. Ele falou assim, ide pregar e cobrai. Se tiver escrito na Bíblia, me mostra, que eu não achei ainda não. É isso aí, meu irmão. Que Deus abençoe. Amém, pastor, foi um privilégio, viu? Que Deus abençoe. E vamos ver se a gente consegue um dia marcar com a sua senhora aqui, sim. a Thaísa. Sim. Não é isso? Exatamente. Gente, então esse foi o nosso EP de hoje, no Pode Crescer e Conquistar. Eu quero que você deixe aí o máximo de like que você puder, compartilhe com o maior número de pessoas. Se foi bênção para você, com certeza vai ser bênção para outras pessoas também. Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!